Treino em casa. Essa é uma das heranças que a pandemia nos deixou. Mas e aí, será que é eficiente? Pode ser arriscado? E por onde que a gente deve começar? Quer saber de tudo isso e muito mais? Então fica comigo aqui até o final do vídeo. Olá, sou Felipe Tcheca, personal trainer, criador do Código Zero Dor. E aí, gostou do nosso tema de hoje, que é sobre treinamento online, ou treinamento em domicílio, ou treino em casa? As três situações são iguais. Então, já te peço, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa as notificações e me siga nas redes sociais. Assim, o conteúdo que eu estou produzindo chega para você com mais facilidade. Então, e aí? Será que treinar em casa é eficiente? Bom, o nome treino em domicílio, ele já existe há bastante tempo, mas ele ganhou notoriedade no início do ano de 2020, né, por conta da pandemia do Covid-19. Então as pessoas deixaram de praticar suas atividades rotineiras, tanto físicas quanto de cotidiano. Andar mais de ônibus, sair mais às ruas, subir e descer escadas, no seu escritório, sair para almoçar com os amigos, participar de happy hour, e deixaram de ter a sua atividade cotidiana, básica e gasto calórico um pouco maior e passaram a ficar em home office, trabalhar 10, 12 horas sentados numa cadeira até inapropriada e assim, ficando em casa por tanto tempo, essa tendência nova, né, essa tendência de mercado aí do treinamento em domicílio cresceu de forma exponencial. Tanto que o American College of Sports Medicine, que é uma organização americana que promove e integra as maiores pesquisas científicas na área da educação física, do esporte e da saúde, promoveu uma pesquisa com os seus membros, tá? São mais de 80 membros dessa organização, são os maiores especialistas da área da saúde, e ela perguntou quais eram as principais tendências que esses especialistas identificavam no mercado da atividade física para os próximos anos, de 2021 para frente. E saiba você que o número 1 foi o treinamento em domicílio ou o treinamento online. Isso porque as pessoas ficando em casa por mais tempo por conta do home office, que vai ser instaurado de forma definitiva mesmo com o passar da pandemia, pode anotar isso que eu estou falando, porque as empresas estão diminuindo muito o seu custo e o deslocamento de funcionários. Com a expansão da internet, as reuniões já não precisam ser de forma presencial. Então a tecnologia sendo usada a favor dos escritórios e também a atividade física sendo promovida dentro das casas das pessoas. Assim, quem consegue fazer pode escolher o seu melhor horário, período da manhã, período da tarde ou período da noite, acessar plataformas e aplicativos, e dessa forma essas pessoas elas têm acesso aos maiores especialistas da área do treinamento em domicílio. Então essa é a grande tendência do mercado fitness e de atividade física para os próximos anos, tá? Outra tendência que surgiu grande, muito forte nessa pesquisa foram os exercícios com o peso corporal. Isso substituindo aparelhos de ginástica e equipamentos de ginástica. Por quê? Porque as pessoas não têm como colocar grandes equipamentos dentro da sua casa, já que o treinamento online é a grande tendência aí para os próximos anos. Então, o treino com pesos corporal, ele vem associado ao treinamento online. E a última tendência desses três, também que surgiu com grande força, é o treinamento funcional, que são os exercícios que conseguem agrupar vários grupos musculares, né? Um conjunto de grupos musculares em diversas atividades, fazendo com que você use poucos acessórios. Acessórios como tiras, elásticos, tensores, colchonetes, algumas bands, né, que a gente chama. Dessa forma você consegue promover e produzir força, gerando maior estabilidade e mobilidade para determinados grupos musculares e articulações. Então, essas são as três tendências do mercado daqui para frente: treinamento em domicílio, treinamento com o peso do corpo e treinamento funcional. Pegou? Então vamos lá. Já que os maiores especialistas estão dizendo, eu vou trazer tudo isso para vocês a partir de agora. Quais são os grandes benefícios e vantagens que fazer um treinamento a domicílio traz para você?
Tá com essa dúvida? Então, vou trazer em detalhes. Vamos lá. Primeiro é o aumento da força corporal. Pô, Felipe, mas como assim? Eu não tenho peso nenhum. Não tenho nada, ó. Tô sem nada. Como que eu vou fazer para gerar força, para gerar desgaste muscular, a fazer com que aumente a minha capacidade de força do músculo? Então, já vou te explicar. Isso a gente vai usar as aulas de física que a gente teve lá na escola. Então, se você é da educação física, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, para que eu vou usar isso se eu vou ser professor de educação física? Em outras áreas também. Então, nós da educação física, principalmente aqueles que gostam de estudar muito a área, vamos usar muito a física, a movimentação. E uma das coisas que a gente vai usar é a força da gravidade. Essa força que nos mantém em pé, com o pé no chão, equilibrados, essa força é usada junto com atividades de movimento e ângulos biomecânicos, fazendo com que a gente gere força em determinados ângulos. Então, se a gente está em pé no dia a dia, ou a gente está sentado no dia a dia, ou a gente está deitado no dia a dia, dormindo, né? As nossas 8 horas aí, de 7 a 8 horas de sono que a gente tem, o nosso corpo sempre está sofrendo com a carga da gravidade, com a força da gravidade, para que nos empurra no chão sempre. Essa força, ela é sempre para baixo, ela nunca é para o lado e ela nunca é para cima. Quando essa força é usada de forma saudável, o treinamento com o peso do corpo consegue gerar força adequada em determinados ângulos de movimento, fazendo com que o seu músculo tenha um desgaste mínimo para que você tenha um aumento da sua força e da sua capacidade muscular. Então, aumento de força através do peso corporal em determinados ângulos de movimento. A segunda vantagem, né, é a resistência muscular. Poxa, Felipe, mas resistência muscular e força no muscular não são muito parecidos? Parecidos, mas não iguais. Resistência muscular é a quantidade de força que você consegue promover ou produzir no músculo por mais tempo. Então, as pessoas que praticam esportes de longa duração, corrida de rua, bike, futebol, tênis, determinadas atividades, né? Normalmente o pessoal fala de atividades aeróbias, elas precisam de força por mais tempo. Então não adianta ela ter uma força bruta muito alta, mas uma resistência de força muito baixa. Então a resistência de força, ela é super importante. E quando você faz esportes como esses que eu citei anteriormente, a resistência de força ela é importante e o treinamento com o peso do corporal é mais importante ainda, porque você vai deslocar o seu corpo em determinados movimentos, para frente, para trás, saltando, absorvendo carga, movimentando os braços do pessoal do tênis, do basquete, fazendo com que você desloque muito o seu peso corporal em várias situações, em vários movimentos. Essa é a grande vantagem, você consegue promover a resistência de força através de treinos que são específicos de acordo com o teu objetivo. Então dá para fazer dentro de casa e melhorar a sua atividade outdoor, a sua atividade fora de casa, tá? Ficou essa dica para vocês que a resistência de força é uma das vantagens do treinamento em domicílio e com peso corporal. Outra vantagem que eu trago é o equilíbrio do nosso corpo, já que a nossa maior carga que a gente vai ter é a força da gravidade, em que ela vai sempre nos empurrar para baixo. Assim, quando fazemos exercícios de braço ou exercícios de pernas, aonde está o centro de gravidade, o centro de equilíbrio? Ele está no abdômen, que a gente chama de core, que é a região de abdômen frontal, abdômen lateral, músculos paravertebrais, músculos do peitoral, do dorsal e músculos do quadril. Toda essa região é chamada de core, é o centro de controle, é o centro de gravidade do corpo. Então, se eu faço exercícios para os braços ou se eu faço exercícios para as pernas, o centro de controle, o cinturão do corpo é na região abdominal. Então, ora eu estou projetado para baixo, ora eu estou deitado fazendo exercício, ora eu estou de lado, ora eu estou sentado. Toda essa carga energética da força da gravidade, ela vai ter influência direta no nosso abdômen, principalmente por quando ele faz uma carga de estabilização de um movimento. Então, essa é a grande vantagem e por isso que essa região abdominal se desenvolve tanto para você que faz treinamento online. E aí você não vai ficar horas fazendo exercícios abdominais. Por quê? Porque
como o centro de gravidade, o centro de controle do corpo, ele é sempre aqui na região do umbigo, você sabendo e sendo bem orientado para usar o abdômen como um músculo estabilizador de movimentos, essa musculatura já está trabalhando de forma secundária. Então você já está fazendo os seus abdominais sem ficar lá se matando em movimentos que muitas vezes até machuca seu pescoço, machuca seu ossinho do cóccix, fazendo com que você sinta dor aonde não deveria e o músculo do abdômen acaba não sendo trabalhado de forma eficiente. Outra capacidade física desenvolvida muito no treinamento em domicílio, no treino online, é a flexibilidade. Por quê? Os músculos estando bem alongados, ele vai melhorar a sua capacidade articular de movimento e ele vai melhorar a capacidade contrátil das fibras. Você não é aquela pessoa encurtada, aquela pessoa com poucos movimentos. Principalmente se você pensa em fazer atividades fora, né? Pedalar, correr, jogar tênis, jogar basquete, jogar futebol, você precisa de movimento, você precisa de mobilidade. Um músculo muito tenso, um músculo muito rígido, não necessariamente é um músculo forte, mas é um músculo que está com pouca capacidade contrátil dessas fibras. E isso é muito comum em pessoas que praticam academia. Então, eu já tive diversos alunos que começaram comigo com uma dificuldade de movimentação, principalmente na região das costas e do ombro, e não eram pessoas com lesões, né? Eram pessoas que frequentavam a academia, que iam para a academia, faziam muita força, usavam só uma valência física, que é força, e no final do treino davam aquela enganadinha lá de alongamento e tal, e iam embora. O que acontece? Não faz um trabalho de flexibilidade, não faz um trabalho para melhorar sua capacidade articular, e com o passar do tempo, e não precisa ser muito tempo, não estou te falando de anos, com o passar do tempo, essas pessoas vão ficando cada vez mais rígidas, a musculatura cada vez mais tensa, fazendo com que você produza cada vez menos movimento. Então, a vantagem do treino em casa é que a flexibilidade ela é uma das partes integrantes do planejamento do treino, tá? Isso eu estou falando, o treino feito de forma orientada por um profissional especializado. Então daqui a pouco eu vou falar de outras situações. Mais uma valência física que trabalha muito o treino em casa e o treino em domicílio, né? O treino online, é a coordenação motora. Pô, Felipe, como assim coordenação motora? Então vamos lá, vou explicar. Num treino com peso corporal, você vai usar diversas valências físicas. Então você vai usar força, você vai usar flexibilidade e você vai usar equilíbrio, dependendo da proposta daquele exercício. Além de tudo isso, então você está juntando 3 valências físicas diferentes. Você tem mais o conjunto respiratório, que dependendo do movimento, ele tem uma ação inspiratória de parte de respiração e dependendo do movimento, uma ação expiratória da sua parte da respiração. Então, vou fazer um movimento de agachamento, um exercício básico, um exercício simples. Então, eu promovo um movimento com uma respiração de profundidade e uma inspiração, e o final do movimento, uma expiração. Quando eu entro com exercícios mais complexos, a atividade respiratória ela é muito mais intensa e muito mais exigente, porque ela vai conseguir promover uma blindagem nessa região do core, fazendo com que você mantenha os seus músculos abdominais firmes para que você consiga fazer movimento. Então, isso que eu estou falando. Muitas valências físicas ao mesmo tempo vai exigir muito da sua coordenação motora. Por isso que a grande diferença para a academia é essa em relação ao treino em domicílio ou em casa. Porque na academia muitas vezes as pessoas estão fixas em equipamentos. Então a pessoa promove força, ela senta no equipamento ou ela deita no equipamento e empurra ou ela puxa. Acabou. A produção ali é apenas força. Coordenação motora é baixa porque o exercício está sendo guiado pelo equipamento. Ela não está livre para fazer uma força junto com equilíbrio, junto com uma flexibilidade. Então essa é uma grande vantagem aí do treino em domicílio. E o treinamento também de vários grupos musculares ao mesmo tempo. Pô, Felipe, como assim? Eu vou fazer uma atividade de agachamento, né? Eu usei o agachamento como exemplo na valência física anterior, que foi a coordenação motora. Eu vou usar ele de novo. Então vamos lá. Vou fazer um movimento de agachamento. Eu vou descer, independente da profundidade. Quem está fazendo a frenagem do meu movimento, quem está fazendo a força de produção do movimento, é o músculo da coxa.
é o músculo da frente da coxa, que é o quadríceps. Ele tem um nome de agonista do movimento, que é o motor do movimento. Como antagonista, é o contrapeso. Sabe o contrapeso que a gente usa, que a gente conhece do elevador? Enquanto uma máquina está puxando o elevador para subir, existe um contrapeso para ajudar a descer e facilitar esse trabalho dessa máquina. É o músculo contrário. Então, se eu usei força no músculo da frente da coxa, o músculo de trás da coxa ele tem uma função antagonista. Ele faz o trabalho do contrapeso dessa musculatura. Então, eles estão tendo ações contrárias. Então, eu já estou trabalhando dois grupos, o mesmo grupo muscular, só que de forma distinta. Um trabalho aí como contrapeso. E todo o conjunto corporal, abdômen, costas, panturrilha, músculos da canela, músculos da cervical, eles estão trabalhando como estabilizadores do movimento. Então, eu tenho que ter uma ação abdominal muito forte, os meus músculos paravertebrais, eles precisam estar firmes, a minha panturrilha, o meu sólio, o gastrocnêmio, meus músculos da frente da canela, os músculos dos tibiais anteriores, eles precisam estar rígidos para eu ter estabilidade, para eu poder fazer movimento. Então percebe que em um movimento eu trabalho um grande grupo muscular. Então eu trabalho peito, eu trabalho abdômen, eu trabalho costas, glúteo, atrás da coxa, interno da coxa, todos esses grupos musculares. Se eu estou num equipamento, se eu estou numa máquina, preso, sentado, só empurrando ou puxando, acaba sendo pobre, eu só produzo força. Eu não trabalho vários grupos musculares ao mesmo tempo. Então essa é a vantagem de trabalhar, de fazer o treino em domicílio. Fortalecimento e melhora da sua capacidade óssea e articular, ou osteoarticular. Como assim, Felipe? Bom, parte do treino em domicílio é um trabalho de mobilização articular. Isso porque, com o passar dos anos e as pessoas ficando cada vez mais inativas ou trabalhando cada vez mais tempo sentadas, a gente perde a nossa capacidade funcional das articulações. Então, quando é criança, a criança engatinha, a criança agacha, a criança levanta, a criança chupa o dedão do pé. Nossa, mas ela tem uma boa flexibilidade. Não tem muita relação com a flexibilidade, né, da musculatura só. Tem também com a capacidade que a articulação das crianças tem em relação aos adultos. E por que os adultos perdem essa capacidade articular? Porque com o passar dos anos eles deixam de estimular. Se você estimula com certa frequência essa musculatura e essa articulação, você volta a melhorar a sua produção de movimentos. E isso aí é parte integrante do treino em domicílio. É um trabalho de mobilização das articulações, fazendo com que você volte a produzir movimentos mais soltos e, consequentemente, a sua parte óssea também vai melhorando. A sua produção de força melhora a regeneração das células ósseas, fazendo com que você melhore a parte interna do osso. Então, pessoas acima dos 50 anos, que o ideal é que façam um acompanhamento com o seu ortopedista e façam também a sua densitometria óssea com certa regularidade, quando começam a produzir força e começam a melhorar a sua capacidade de força, com o passar dos anos, ela acaba deixando de ter ali risco de osteopenia ou até risco de osteoporose, melhorando seus níveis ósseos. Então essa é a grande vantagem do treinamento em domicílio, melhorar a sua parte osteoarticular. E por último, a parte cardiovascular. Que seria a parte cardiovascular? Que através da geração de força, a nossa produção de movimentos vai fazer com que a nossa frequência cardíaca eleve, vai fazer com que o seu coração não precise bombear mais sangue na mesma velocidade do que ele precisava anteriormente. Então, basicamente, como que funciona? Durante o exercício, a gente vai produzir uma força, o coração ele vai bombear mais sangue, porque o músculo está sendo exigido, tanto na perna quanto no braço, fazendo com que você suba a sua frequência cardíaca. Quando essa frequência cardíaca diminui e você entrou em repouso, com o passar do tempo, a sua frequência cardíaca de repouso ou de reserva, ela acaba diminuindo, porque o seu coração fortaleceu. Então, se ele precisava de 90, 95, 100 batimentos em repouso, você estando ali sentadinho no sofá, para jogar sangue no corpo todo, agora ele diminuiu. Ele está com 80, 82, significa que a sua capacidade cardiovascular melhorou. E isso é uma das funções do treinamento em domicílio.
Agora, vou falar do grande erro que as pessoas cometem ao treinar em casa. Você pode achar que tem um risco ou que não tem risco. Eu vou trazer para você o grande erro. Então, anota aí, vai com calma. Talvez você já tenha cometido. E se você cometeu, escreve para mim. O pessoal fala para mim sobre outras situações que já passaram e essa daqui é clássica. Então, vamos lá. Eu fiz uma pesquisa rápida antes de montar essa aula sobre exercício em casa. Assim, coloquei na internet, entrei lá no Google, digitei treino em domicílio, treino em casa, exercício em casa. E o que apareceu para mim? Melhores atividades físicas para fazer em casa. Pular corda, flexões de braço, agachamento e exercícios abdominais. Bom, a sugestão não está errada. A pesquisa que eu fiz não está errada. Errado é quem começa por esses exercícios. Por quê? Normalmente as pessoas começam e aí o que elas vão fazer? Elas estão começando num nível de exercício já do intermediário para o avançado. E isso elas vão produzir uma quantidade de dor muscular, uma quantidade de microlesões musculares tão grandes, podendo também produzir uma lesão interna na articulação. E aí a pessoa vai ficar assustada com aquela dor. Poxa, eu nunca fiz exercício, ou eu estou parada há um tempão. Comecei a fazer, no dia seguinte ou 2 dias depois eu não estou me aguentando de dor no joelho, de dor na coluna, de dor nas costas, dor no pescoço. Pô, então eu não vou mais fazer exercício. Eu não vinha sentindo dor. Agora passei a fazer esse treino lá que eu vi que pular corda é legal, comecei a sentir dor no meu joelho. Será que pular corda é ruim? Não é ruim. É errado quem começa por essa atividade tão intensa e tão exigente de capacidade física e capacidade osteomuscular. Você está começando errado. A pesquisa não foi feita errado, mas você não respeitou o seu nível de atividade física nessa condição, tá bom? Por isso é importante um profissional especializado nessa condição de orientação. Outro erro que eu sei que você também talvez já tenha cometido, porque outras pessoas também já me falaram, que é, vai lá no Instagram, abre e vê a tua amiga, ou segue um famoso, uma pessoa faz atividade física, e aí você vê lá aquele exercício complexo, aquela pessoa que faz aquele agachamento de uma perna só, ou aquela pessoa que faz uma flexão de braço numa posição perfeita, ela parece uma tábua, ela não se mexe, só faz o movimento da articulação ombro-cotovelo perfeito. E o que você faz? Você vai lá e compra um produto pronto. Você vai lá e fala, eu vou fazer igual. O que acontece? Você não sabe o quanto tempo aquela pessoa que estava naquele exercício fazendo, que você viu lá no Instagram, demorou para chegar até aquela bela execução. Ela não está errada. Errado foi você de tentar executar um movimento parecido. Copiar uma pessoa é errado. Você precisa tomar muito cuidado com essa condição, porque você não está sendo orientado a executar um movimento. Você está comprando um produto final. Você está vendo no Instagram e aquela pessoa executando aquele movimento perfeito. O que aconteceu? Você não viu o quanto tempo ela treina, qual o histórico de movimentos, quantos exercícios prévios ela fez de aquecimento, de estabilidade articular e de ativação muscular para conseguir executar aquele exercício naquele dia. E você, sem aquecimento algum, deita no chão e vai lá tentar fazer. O que acontece? Pode vir uma lesão. Se não vier uma lesão, graças a Deus, você só vai ter uma grande dor muscular. Então, muito cuidado. Então, às vezes a gente negligencia isso. Vou fazer treino em domicílio, eu saio olhando na internet e querendo fazer qualquer coisa. Não. Muito cuidado. Um profissional especializado em treinamento em domicílio é super importante. E seja você iniciante, intermediário ou avançado nas suas atividades físicas, tá? Porque é importante você sempre ter uma sequência planejada de exercícios, um começo, um meio e um fim. Normalmente esses treinamentos eles não começam pela força. Como eu falei anteriormente, nós vamos trabalhar flexibilidade, mobilização articular, tem toda a parte de aquecimentos. Aquele dia ele vai ter uma prioridade de exercícios de membros inferiores ou de membros superiores. Tudo isso é importante, de forma prévia, você preparar a sua musculatura e sua articulação para aí sim começar a executar os movimentos corretos. Então, muito cuidado. Está pensando em começar a fazer treinamento em domicílio? Procura um profissional especializado. Tá? É exatamente essa proposta que eu desenvolvi
no Código Zero Dor. É uma metodologia de treinamento específica e eu tracei dos exercícios mais simples aos mais complexos, dos mais leves aos mais pesados, vamos dizer assim. Pesados porque é com o peso corporal, tá? Então, toda essa combinação, ela é importante para que você consiga evoluir de forma segura e de forma eficiente, gerando para o seu corpo força, mobilidade articular, flexibilidade, melhora da parte cardiovascular, de todas aquelas valências físicas que eu falei anteriormente. No Código Zero Dor você encontra. Esse programa, ele está praticamente pronto, ele vai ser lançado em breve e eu espero que você tenha acesso a ele de uma forma bem fácil com as minhas aulas e esse método vai chegar para você de forma bem tranquila. Vou falar agora um pouquinho dos benefícios e comodidades. Bom, espera um pouquinho aí. São tantos benefícios e tantas comodidades que o treinamento em domicílio, o treinamento online tem, que eu vou fazer assim, para essa aula não ficar muito extensa, eu vou parar ela por aqui, eu vou fazer um vídeo só de benefícios e comodidades e vou trazer acessórios específicos que você pode usar e eu vou demonstrar para você como que a gente deve fazer cada exercício com cada acessório. Então, mini bands, tira de treino suspenso, no colchão, quais planos que a gente usa? A gente pode usar o plano lateral, a gente pode usar decúbito dorsal, decúbito ventral, deitar a barriga para cima, a barriga para baixo. Enfim, eu vou trazer essa infinidade de exercícios e eu vou já te ajudar antes mesmo do programa ser lançado. Eu espero você na próxima aula e nesse complemento. E se você tiver alguma dúvida, escreve para mim aqui. Um abraço.